Oi pessoal, vamos lá, vamos começar a nossa próxima aula, né? Então a gente teve a aula das organelas, né, que a gente viu todas elas. Eu falei pra vocês que duas a gente teria em especial, né? Uma que não é organela, que foi a membrana plasmática, que é a que delimita o espaço extracelular e o espaço intracelular. A gente teve uma aula específica só para membrana plasmática. E o núcleo, eu falei pra vocês que a gente teria uma aula específica só de núcleo, devido à importância dessas duas estruturas. Então vamos começar com a aula de núcleo. Aqui a gente tem o núcleo, né, representado. No centro a gente tem o DNA, que a gente já viu que é aquela estrutura, que é o ácido nucleico. E aí a gente vai ver o que acontece no núcleo, o que ele faz, por que ele é tão importante dentro da célula. Lembrando que o núcleo ele é separado dos outros componentes intracelulares por uma membrana, o envoltório nuclear, membrana nuclear, ou também chamada de carioteca. Lembrando que organismos que têm células com o núcleo com carioteca são chamados de eucariotos, eucarióticos ou eucariontes, enquanto que organismos que não têm a carioteca são chamados de procariotos, tá? Lembrem-se dessa informação. Aí, beleza, a gente tem um núcleo aqui separado, certo? Ele fica aqui, não fica necessariamente no centro da célula, ele pode estar mais voltado para a parte da direita ou da esquerda, né? E esse núcleo, ele se comunica com o restante das organelas na célula. Lembrando que ele vai passar todas as informações do que a célula tem que fazer. E essas informações ele passa por meio da passagem de substâncias por poros nucleares. Então esse aqui é o núcleo, né? No centro a gente tem um nucléolo, que a gente vai ver mais à frente o que é. Aí a gente tem, aqui ele tá cortado, né? Cortei um quarto desse núcleo. E ele tem poros. Por esses poros é de onde saem as informações. Então tudo que for decidido aqui dentro do núcleo, a informação que for produzida, ela vai sair por esses poros, né? E por esses poros podem sair o RNA. O DNA ele vai ser transformado em RNA, o RNA ele vai sair do núcleo e lá no citoplasma, com a ajuda dos ribossomos, vão ser produzidas as proteínas que vão realizar as funções. Lembrando que na membrana plasmática a gente tem proteínas, né? Essas proteínas elas podem ser produzidas de acordo com a ordem do núcleo, tá? Então, ele tem esses poros nucleares. Função, então, controle de todas as funções celulares, regula as reações químicas que ocorrem dentro da célula, armazena informação genética, né? E comanda a divisão celular. Eu falei um pouquinho para vocês da divisão celular quando a gente falou na aula anterior sobre os centríolos, né? Que os centríolos, eles eram os investidores, né? Então eles faziam com que essa divisão acontecesse, mas quem comandava se ia acontecer ou não era o núcleo, né? Então, dentro do núcleo, a principal coisa que a gente tem, a principal substância é o material genético, né? E o que é esse material genético? Ele é constituído por uma molécula de DNA, certo? Ácido nucleico. Então, essa molécula de DNA, ela tá aqui. Lembra aquela dupla fita que a gente falou lá na aula de Química da Vida? Se vocês quiserem dar uma olhadinha no vídeo anterior, que eu falo sobre isso. E esse DNA, ele não pode ficar desenovelado, que a gente chama. Lembra que eu falei para vocês das proteínas quando elas estavam como se fossem os fios de um novelo? É mais fácil a gente carregar o novelo fechado do que carregar os fios soltos por aí. O DNA é a mesma coisa, né? É difícil a gente carregar, por exemplo, um fio de DNA, porque ele pode se quebrar, ele pode se romper, pode acontecer coisas que façam com que ele seja degradado. Então, para eu poder carregar ele de uma forma mais segura, ele fica enovelado, tá? E aí, ó, ele se enrola sobre estruturas chamadas estonas. Então, aqui a gente tem o DNA e essas estruturas, essas bolinhas vermelhas. O DNA começa a se enrolar ao redor dessas bolinhas, que são as estonas. E aí, ele vai se enovelando, 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 ficando cada vez mais enrolado, até formar uma estrutura que é o cromossomo, tá? O cromossomo, ele é a estrutura que mantém o DNA todo enroladinho, bem pequenininho, tá? E a gente tem
vários cromossomos dentro do nosso DNA, que a gente vai ver mais à frente, que é a nossa informação genética. Então, o DNA, molécula constituída por ácido desoxirribonucleico, longo filamento, escada retorcida. Então, o que eu falei, a gente tinha uma dupla hélice, esse amarelinho aqui, representado em amarelo, é a dupla hélice. Cada trecho contém uma informação, os genes, então cada trechozinho a gente tem informações. Aqui a gente tem os coloridos, que são as bases, né? Adenina, timina, citosina, guanina, e a junção dessas bases vão formar uma informação. Cada informação vai conter alguma coisa específica do nosso DNA, tá? E aí todo o nosso DNA se enovela em um cromossomo. Então essa é a estrutura de um cromossomo. Se eu pegar e puxar, como se eu quebrasse, eu posso soltar e aí eu vou ter um fio de DNA muito grande, tá? E aqui a gente tem esse DNA, ele tem partes que são os alelos, né? Que determinam característica. Então cada corzinha dessa é uma característica. Cor do cabelo, cor do olho, eu tô sendo bem generalista, tá, gente? Porque cada cor, cada tom do cabelo não é um alelo que vai decidir, mas vários alelos, né? Então, cor do olho, cor do cabelo, sei lá, uma característica corporal. Então, tudo vai estar determinado em alelos no cromossomo. Ok, então aqui a gente tem todos os nossos cromossomos. Eu falei pra vocês que a gente tem vários, né? Ao todo, a gente tem 46 cromossomos. Então, esse é um, esse é outro, esse é outro, outro. Então, cada um dessas tirinhas é um cromossomo. Sendo que um cromossomo vem do pai e o outro cromossomo vem da mãe, tá? Então, cada cromossomo veio do pai e o outro da mãe. 23 do pai e 23 da mãe. Se a gente tem 46, metade do pai, metade da mãe. Aí, por isso que aqui vocês vão entender um pouquinho mais à frente por que o espermatozoide tem apenas 23 e não 46 e o óvulo tem 23 e não 46, sendo que cada um é uma célula, né? Então, cada um deveria ter 46, que é o total que a gente tem dentro da célula. Mas não, a gente vai entender por que tem 23. Aí, essas informações que ficam no cromossomo, né? São chamadas de genótipo. O nosso genótipo é a informação do gene para uma característica. Genótipo vem de gene, enquanto que fenótipo são as características visíveis de um organismo que podem se alterar de acordo com as modificações. Então, por exemplo, a gente tem um genótipo. Eu tenho genótipo de cabelo castanho, certo? Beleza, eu nasci com esse genótipo, é a minha característica. Só que eu decidi pintar meu cabelo. Pintei meu cabelo de loiro, né? As pessoas, elas vão visualizar o meu fenótipo, vai ser cabelo loiro, uma modificação que eu realizei, uma modificação do ambiente. Enquanto que o meu genótipo vai trazer a informação do quê? De que meu cabelo é castanho, certo? Então, o fenótipo é a característica que pode se alterar de acordo com o ambiente. Então, por exemplo, a gente pode ter outras situações também que podem se alterar de acordo com o ambiente, né? A gente fala muito de câncer, né? De mutação. Então, muitas vezes a pessoa ela não tem aquele genótipo, aquela informação para desenvolver um câncer, entretanto, o meio ambiente faz com que ela desenvolva o câncer. Então, hábitos de vida, por exemplo, fumar, bebida alcoólica, uso de drogas, né? Ela pode ter a predisposição para desenvolver o câncer, mas às vezes ela não tem e, fazendo uso dessas substâncias, ela pode desenvolver o câncer, certo? Então, o fenótipo. Como que as características se modificam com o ambiente. Bom, então aqui, olha só. A gente tem células diploides e células haploides, né? E o que seriam essas células que não têm todos os 46 cromossomos? São células que têm metade, ou seja, 23 cromossomos. Eu falei para vocês dos espermatozoides e dos óvulos, né? Que eu já repeti agora há pouco. Então, um espermatozoide tem 23 cromossomos e um óvulo tem 23 cromossomos. Juntando os dois, a gente vai ter 46, que vai desenvolver um indivíduo com 46 cromossomos. Se a gente tivesse um espermatozoide com 46 e
um óvulo com 46, vocês concordam que a gente teria uma duplicação dos 46 cromossomos? E aí o indivíduo não seria um indivíduo, porque tem que ter 46. Então, por isso que os espermatozoides, também chamados de gametas, células reprodutivas, têm 23 cromossomos, ou seja, células haploides, né? A gente lê aqui diploides, 2, e aqui haploides, de 1, né? Então, contém um cromossomo de cada característica, enquanto as células diploides, elas têm 2 cromossomos de cada característica. Então, aqui, quando a gente pensa nos gametas, metade das características da mãe e metade das características do pai, tá? A gente fala que aqui, os 46 cromossomos, 2 Ns, ou seja, o N a gente chama de um cromossomo, já que tem 2 pares, a gente chama de 2N. E aqui, 23, N igual a 23, um cromossomo para cada característica, tá? Então, diploide e haploide. Ok. E aí a gente entra nessa pergunta, como que as células se duplicam? A gente falou um pouquinho que o núcleo vai comandar essa duplicação, os centríolos eles vão auxiliar nessa duplicação. Mas como é que as células se duplicam? Aqui tem um quadrinho, né, que ele pergunta assim, será que nossas células crescem para que possam crescer, para que possamos crescer também? Aí ele responde, não, é nada disso. Para que possamos crescer, nossas células precisam se dividir. Então, diferente do que acontece com a gente, que a gente cresce, as células elas não vão crescer de tamanho, elas vão se dividir. Se dividindo, a gente cresce, tá? Então, do mesmo modo que as fábricas se multiplicam para constituir filiais, aquela ideia das fábricas que a gente viu na aula anterior, as células também se dividem e se reproduzem para formarem cópias de si mesmas, tá? Então, a gente tem 2 tipos de divisão, mitose e meiose. Isso aqui a gente costuma ver lá no ensino médio, né? Mitose, meiose. Então, como é que acontece a mitose? Uma célula mãe gera 2 células filhas, idênticas e com o mesmo número de cromossomos, né? Então, aqui na mitose é uma divisão para crescimento ou para o nosso crescimento, ou para reestruturar alguma coisa que foi quebrada, ou pelo próprio fato das células morrerem e terem que nascer, entre aspas, novamente, tá? Então, a gente chama de mitose. Uma célula mãe gera 2 células filhas idênticas. Já a meiose, uma célula mãe gera 4 células filhas diferentes. A gente vai entender um pouquinho o que acontece no final da mitose e da meiose, tá? Antes disso, a gente vai ver o que acontece com o material genético, porque para a célula poder se duplicar, o material genético também precisa. Então, a gente tem 3 situações, né? Replicação, síntese de DNA no núcleo. Então, replica o DNA, ele se torna duplo, né? Já a transcrição é quando o DNA se transforma em RNA, síntese de RNA no núcleo, e a tradução, síntese de proteínas pelos ribossomos no citoplasma. Lembra que eu falei que o RNA, o DNA produziu o RNA, que ele ia sair pelo poro nuclear, lá no citoplasma iam ser produzidas as proteínas que iriam realizar as funções dentro da célula, né? Ou constituir membrana, ou realizar alguma outra função. Então, vamos ver isso aqui, como é que acontece dentro da célula, né? O núcleo, dentro do núcleo a gente tem o DNA, depois acontece a replicação, né? Ou a transcrição para a formação de uma molécula de RNA. O RNA sai pelo poro nuclear com a ajuda de um ribossomo. Esse RNA, ele se transforma em proteína. Eu vou deixar para vocês um vídeo muito interessante sobre isso, que é um vídeo que explica como que isso acontece dentro da célula. Então, é importante vocês darem uma olhadinha para vocês entenderem, tá? Agora, vamos falar da mitose, né? A mitose, eu falei que de uma célula mãe, a gente vai ter 2 células filhas idênticas. Então, vamos olhar aqui. O que a gente tem? A gente tem um cromossomo vermelho e um cromossomo azul. Aqui acontece a replicação do DNA, que eu falei que era a multiplicação do DNA. E aqui, enquanto tem uma perninha, aqui se formam 2 perninhas. Então, um cromossomo vermelho com 2 pernas e um cromossomo azul com 2 pernas. Aí, o que acontece? Ocorre a formação desses fusos. Sabe quem que tá aqui nas pontinhas de cada pontinha da célula? O centríolo. Então, a gente tem um centríolo que tá aqui e outro que tá aqui, e ele tá ajudando a puxar, ajudando a dividir a célula, né? E aí, o que vai acontecer?
vai uma perninha vermelha para cá, uma azul para cá, uma vermelha para cá e uma azul para cá. Dividiu da mesma forma. E aí, no final, o que a gente tem? Uma célula com perninha vermelha e uma azul, uma perninha vermelha e azul a outra célula. Ou seja, células idênticas à célula-mãe. Vocês concordam aqui que a célula-mãe tem 46 cromossomos, certo? As células filhas também vão ter 46 cromossomos. Essa célula diploide e essas células diploide-diploide. Então, mitose, formação de célula igual a célula-mãe, no caso, 46 cromossomos, 46 no final. Olha esse desenho. Os centríolos, eles formam o fuso mitótico, que vai puxar as células, né? Vai deixar os cromossomos no centro e vai puxar a célula, cada uma para um lado. Dividiu as duas células com o mesmo número de cromossomos. Já a meiose, a gente observa um processo diferente do que acontece na mitose, né? Então aqui, olha só, aquela mesma célula que a gente tinha, uma perninha azul, uma perninha vermelha, né? Vermelha e azul. Aqui acontece a replicação, um cromossomo vermelho com duas perninhas vermelhas, né? E um cromossomo azul com duas perninhas. Depois acontece a primeira divisão. Nessa primeira divisão vai cada cromossomo para um lado. Entretanto, acontece uma coisa aqui que é chamada de crossing over, que a gente vai ver mais adiante, que esses cromossomos, eles trocam a perninha um com o outro. Então, no final da primeira divisão, vai um cromossomo vermelho para um lado e o cromossomo azul para o outro. O que aconteceu aqui? Ele foi com uma perninha do cromossomo azul, com características do azul, e o azul ficou com características do vermelho. E aí vai acontecer a segunda divisão, que vai dividir esse cromossomo ao meio, então vai ficar um cromossomo vermelho com a perninha azul, uma célula com cromossomo só vermelho. Aqui essa outra se dividiu com um azul com perninha vermelha e um só com a perninha azul. Vocês observam que aqui a gente tem um vermelho e um azul e aqui a gente tem um cromossomo de cada, né? Então, enquanto que aqui a gente tem 46 cromossomos, aqui a gente tem metade do número da célula-mãe, então 23 cromossomos. Sabe em que situação que acontece a meiose? Na formação dos gametas. Os gametas não têm 23 cromossomos, metade do número de cromossomos que a gente tem nas nossas células. Quando vão ser produzidos os gametas no testículo, no caso do homem, né? E no ovário, no caso da mulher, isso é que acontece meiose, para a produção de células com 23 cromossomos, certo? Então, a gente tem duas divisões da meiose, a primeira e a segunda. E falando um pouquinho do crossing over, né? Isso aqui acontece, principal acontecimento que garante o surgimento da diversidade entre os indivíduos. Quando ocorre essa troca, vou voltar um pouquinho para vocês verem, ó. Quando ocorre essa troca de perninhas, a gente está fazendo com que os cromossomos fiquem diversificados, né? Por quê? Vai ter um cromossomo com a perninha do azul e aqui no caso um cromossomo azul com a perninha do roxo, né? Então consiste no surgimento de diversidade, né? Quebra das suas cromátides em certos pontos, seguido pela troca de pedaços correspondente entre eles. Então, por isso que os filhos, nem sempre quando a gente tem um filho, a gente tem o outro que é a mesma cara do primeiro, né? Primeiro, porque pode ir um cromossomo totalmente diferente e porque acontece esses crossing overs para evitar que, né, para acontecer a diversidade, tá? E aqui, olha só, replicou, crossing over, primeira divisão, segunda divisão, 23 cromossomos, metade do número da célula mãe, metade do número de cromossomos da célula mãe, certo? Então, meiose. E aqui a gente tem o que acontece, né? Normalmente, olha, a gente tem um indivíduo aqui, esse indivíduo, as células dele são diploides, 2N, 46 cromossomos, e a gente tem um outro indivíduo aqui, 2N, 46 cromossomos na célula normal. Então, para a produção desses gametas, né, a gente tem meiose.
Meiose produziu espermatozoide, meiose produziu óvulo. Células haploides, 23 cromossomos. Juntando, quando ocorre a fecundação, que junta o óvulo com esse espermatozoide, essa célula ovo, né, vai ter 46, porque junta 23 do pai, 23 da mãe, e aí depois que a gente tem essa célula ovo, ela começa a se multiplicar, começam a acontecer as mitoses, né, para a formação da gente, do indivíduo com 46, com células com 46 cromossomos, tá? E aí a gente termina a nossa aula sobre núcleo, certo, pessoal? Terminamos todas as organelas intracelulares. Espero que vocês tenham entendido.